Vamos dar continuidade às nossas orientações. Então, agora a gente está na etapa de construção da metodologia. A metodologia ela vai estar englobando a metodologia de design de produto, porque vocês vão desenvolver um produto final. Toda aquela parte de levantamento, a parte da pesquisa aplicada que vocês desenvolveram, ela vai ser útil para essa etapa de metodologia, tá? Então, a nossa área de computação gráfica, a minha área que é design, a gente obedece, a gente respeita essas fases da metodologia do design de produto. Quando a gente vai construir um produto, quando é um trabalho de pesquisa que não envolve a pesquisa aplicada, é porque tem esses dois direcionamentos na nossa área. A nossa área ela é muito prática, então é de desenvolvimento mesmo de produto, e aí a gente tem essas duas abrangências. Pode ser um projeto de pesquisa e pode ser um projeto de pesquisa aplicada. Pode ser um projeto de pesquisa somente de levantamento bibliográfico, ou um projeto que vai abordar a parte de ensino do design, a parte teórica do design, ou a parte filosófica do design, dentre outros conteúdos, dentre outros assuntos teóricos do design, que vão abranger a área do design. Ou pesquisa aplicada, que a pesquisa aplicada ela vai envolver a parte teórica, pode levar em consideração esses fundamentos teóricos, falando um pouco, abordando um pouco sobre o contexto, por exemplo, do público-alvo, do que se trata o público-alvo, qual é o fenômeno que o design quer intervir em relação a esse público-alvo. Por exemplo, só um exemplo aqui a gente pode ilustrar com a questão da educação inclusiva. O público-alvo são as pessoas com deficiência. Esse é o meu público-alvo. Então, eu vou estudar um meio de contribuir com essas pessoas. Eu vou fazer um produto para essa pessoa. Só que é um público muito abrangente. Então, eu tenho que delimitar esse público. Eu vou escolher um tipo de deficiência que eu vou trabalhar. Por exemplo, deficiência visual. Então, o meu público é um público de pessoas com deficiência visual e eu quero elaborar um produto que vá auxiliar essas pessoas a melhorar no ensino, por exemplo, da matemática. Só que eu também tenho que delimitar a área da matemática, porque é uma área muito ampla, né? Então, são vários conteúdos de matemática. Então, o meu público-alvo é um público de pessoas com deficiência visual, só que eu quero delimitar o meu público para crianças. Eu quero um público de crianças que estejam na idade de alfabetização. E aí eu vou trabalhar a alfabetização matemática com essas crianças, incluindo números, algumas operações básicas, para que elas possam ter noções básicas. Então eu delimitei bem o meu público, delimitei bem o meu tema que eu vou trabalhar e que eu vou pesquisar. Esse seria o exemplo de pesquisa aplicada, que vai englobar a área do design. Então, o design ele vai pesquisar sobre o público-alvo, sobre o problema que vai envolver esse público-alvo que eu quero solucionar através do meu produto, e eu vou também estudar as teorias que vão estar relacionadas com o meu público-alvo, no caso, as tecnologias assistivas, a educação especial no Brasil, a educação especial em Porto Velho, e depois eu vou estudar um meio de estar contribuindo com esse público relacionado com essa temática, que é a alfabetização matemática, entende? Então nós temos essas duas abrangências da pesquisa para o design. Pesquisa teórica, que vai por essa ramificação que eu falei sobre a teoria, filosofia, teorias do design, e a outra vertente é a pesquisa aplicada, que vai também englobar uma parte da teoria, mas também vai desenvolver um produto para um determinado público-alvo. Então é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo a pesquisa aplicada. Só que no caso não é bem pesquisa aplicada 100%, porque a gente não vai
fazer para um público, a gente não vai colocar em prática, não vai aplicar como público-alvo, né? Isso aqui a gente só está no campo da simulação. Nós não vamos entregar para o público-alvo, o público-alvo vai testar, a gente vai fazer os melhoramentos, modificar, e aí vai fazer a última fase, que é as modificações necessárias. O que a gente está fazendo aqui são simulações. Nós vamos fazer todas essas etapas de melhoramento, teste, mas só que não com o público-alvo, conosco mesmo. Então, não se trata muito bem de pesquisa aplicada, mas se trata aqui de um projeto que vai fazer com que vocês tenham essa oportunidade de trabalhar com a prática profissional em si do design. Então, conversas de lado, a gente tem aqui as fases da metodologia do design de produto. Como se trata de produto, o produto ele pode ser tangível ou intangível, esses que são palpáveis e não palpáveis, pode ser digital ou físico. A gente tem as fases de acordo com design de produto, design industrial, de uma forma geral. Nós temos a fase 1, que é a fase de preparação, a fase 2, fase de geração, a fase 3 de avaliação e a fase 4, finalização. Nós temos essas 4 etapas. O que eu quero aqui com vocês, eu vou falar um pouquinho de cada etapa e aí eu quero que vocês pesquisem um pouco mais para vocês estarem trabalhando como vai ser o texto, a parte textual dessas etapas. Eu quero que vocês utilizem, de acordo com o que vocês escolheram, o tema que vocês escolheram, a área que vocês escolheram, qual dessas fases vocês vão usar na segunda geração, tá? A gente já vai entrar para o específico. Essa primeira fase de preparação é a fase que todos vocês vão utilizar, vão se apropriar. Olha aqui, atividades em comum para todos os produtos que todos os alunos vão desenvolver, todos os alunos que estão neste projeto. Definição, levantamento e pesquisa bibliográfica de informações sobre o tema. Então, tudo que vocês encontrarem de relevante em relação ao tema, vocês vão se apropriar desse levantamento bibliográfico, vão ler, vão citar, vão fazer um texto de vocês. Essa parte desse levantamento vai constar lá na introdução também. Aí a gente tem aqui algumas etapas do relatório, que é a elaboração da introdução, justificativa, objetivos e metodologia. Essa primeira parte, essa primeira atividade, ela é fundamental para a gente conhecer do que se trata o tema, por que trabalhar com esse tema, qual a importância desse tema para o entorno, para a cidade, para a comunidade. Então, é fundamental que você tenha, sim, esse levantamento inicial. Partindo disso, vocês vão trabalhar com essas informações na introdução justificativa, objetivos e metodologia, que eu já mostrei para vocês esses aqui, né, esses 3 itens aqui, como vocês podem trabalhar. E nós temos aí o levantamento a respeito de quem é o público-alvo, para quem vocês vão fazer o produto. Então, vocês vão procurar as características do público-alvo. Quem é o público-alvo? É um público de crianças, de jovens, adultos. E vocês vão detalhar quem é esse público-alvo. Esse material aqui eu vou passar para vocês posteriormente, tá? Para vocês trabalharem em um único tópico quem é o público-alvo de vocês. Aí vocês vão elaborar painel semântico, que são aquelas imagens que vão estar auxiliando na inspiração de possíveis alternativas que vocês estejam idealizando para estarem lá elaborando. Depois eu passo para vocês esse material. O briefing do trabalho, que são as questões que vão nortear o que tem que ter no trabalho obrigatoriamente, tá? Esse material é outro material que eu vou passar para vocês. A elaboração dos painéis semânticos, ela vai estar relacionada com o público-alvo, vai estar relacionada também com o tema que você vai estar trabalhando. O painel semântico ele é importante para isso, para que você possa ter uma referência visual do que você vai trabalhar. Então vocês podem escolher, vocês podem criar o painel semântico, além do tema, além do público-alvo, referências visuais relacionadas com artes plásticas, de artistas locais, detalhando alguns elementos visuais interessantes, texturas. E esse material eu também vou estar disponibilizando para vocês tomarem como referência.
Pesquisa de similares, ela vai estar relacionada, pesquisa e análise, vai estar relacionada com o produto concorrente. Por exemplo, se você escolheu a área de design gráfico para trabalhar, você quer trabalhar com identidade visual, você vai escolher similares de identidade visual que você acha interessante para você estar analisando. Aí você vai analisar uma série de questões, que eu também vou disponibilizar esse material, para que essa análise ela faça sentido e você veja o que já foi produzido no mercado, o que você pode melhorar e o que você pode incluir no seu trabalho, o que você pode melhorar em relação ao seu trabalho, que sugestões você daria para o seu trabalho em relação ao similar, ao produto concorrente que já está feito, que já foi produzido por outra pessoa, por outro profissional. É muito importante cada uma dessas etapas, porque elas vão gerar para vocês essas informações que vão ser muito úteis para que vocês possam direcionar melhor como é que vai ficar a estrutura visual, a composição visual do produto de vocês. Escolha de elementos visuais, essa etapa por último, vocês vão escolher fonte, que é tipografia, cores, vão escolher a teoria da cor que mais vai estar adequada com o trabalho e vão justificar, vão fazer as devidas justificativas. Vão escolher forma, desenhos gráficos, que tipo de desenhos vocês vão usar, dentre outros elementos que eu também vou disponibilizar para vocês em outro momento. Aqui é só uma breve descrição, o detalhamento ele vem posteriormente, tá, da metodologia. Passada essa primeira fase de levantamento, o que vocês vão fazer? Vocês vão para a fase 2, que é a fase de criação das alternativas. Quem escolher design gráfico vai se apropriar dessa metodologia aqui, tá? Dessas atividades aqui, na verdade. Quem escolher audiovisual vai utilizar essa lista de atividades. E quem escolher CAD vai se apropriar dessa outra lista aqui, tá? Então, a metodologia ela é fundamental porque ela vai definir quais são as etapas que você tem que seguir. Então, para você fazer a etapa 2, para você dar seguimento, você precisa necessariamente vencer todas essas outras atividades da etapa 1, tá? Então, é necessário que você esteja com essas etapas aqui em dia, com essas atividades em dia, para que a segunda etapa ela não fique tão complicada, tão complexa. E aí, em design gráfico, nós vamos ter arquitetura de informações. Na arquitetura de informações, eu vou fazer os primeiros esboços, vou incluir algumas palavras-chave que vão estar relacionadas com o que eu quero fazer, com o produto que eu quero fazer, o produto que eu estou idealizando. A arquitetura de informações eu vou colocar, é como se fosse um mapeamento de como que vai estar os meus elementos visuais, é isso. Então, se você vai trabalhar com interface, você tem várias páginas, então você vai montar um mapa de como vão ficar essas páginas em seções, como é que elas vão ficar em forma de diagrama, tá? Isso eu também vou mostrar para vocês de forma mais detalhada em outro momento. As propostas de layouts, vocês vão me passar, vão fazer o desenho, um esboço à mão mesmo, simples, de como seriam os layouts, de como que eles podem ficar, considerando a imagem, se for um cartaz, por exemplo, considerando a imagem principal, o título, o subtítulo, o texto, os outros elementos visuais, os ícones, outras informações que vão estar correlatadas. Então, tem vários elementos que vocês podem estar trabalhando e aí vocês vão estar utilizando esse item, né, da atividade proposta de layout para estar trabalhando 3 alternativas diferentes. A escolha da alternativa eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer através de uma tabela, colocando critérios de avaliação para vocês selecionarem uma única alternativa. Esboço, storyboard, wireframe, layout definitivo já são outras etapas que vão envolver o layout selecionado, né? Então vocês vão escolher um único esboço e vocês vão trabalhar em cima desse esboço, melhorando cada vez mais até chegar nessa etapa de layout definitivo.
Finalizou, a gente vai para a última etapa, que é a fase 3. As outras atividades de audiovisual e CAD é semelhante a design gráfico. O que vai mudar é que no audiovisual, por exemplo, se você for trabalhar com animação, você vai fazer o concept art ou a model chat, você vai elaborar um roteiro, um storyboard, você vai montar esse filme, né, esse curta, você vai inserir uma animação, uma trilha sonora, ou você vai fazer uma narrativa. O que muda são algumas etapas, porque é inerente ao produto final. Aqui a gente tem um produto de design gráfico, aqui a gente tem um audiovisual e aqui a gente tem uma planta baixa. Então o que vai mudar é isso, tá? Mas as atividades elas são semelhantes. Aí na fase 3 a gente vai ter a análise dessa alternativa escolhida. Então a partir daqui, tudo que a gente for fazer vai ser entre nós, né, entre vocês. Nós não vamos aplicar com um público-alvo, né? Então é você que vai analisar se realmente há usabilidade, o que é usabilidade num layout de design gráfico, o que é usabilidade, aí vocês vão analisar se está correto, de acordo com os critérios, configuração do audiovisual, a mesma coisa, olha, aqui são 3 atividades diferentes, mas essa corresponde a design gráfico, essa aqui do meio corresponde ao audiovisual e essa aqui corresponde à planta baixa. Então, é uma atividade só, que é a análise da alternativa escolhida. Então, vai depender de qual produto você escolheu, de qual área você escolheu para estar trabalhando, tá? Ou uma ou outra. Ou essa, ou essa, ou essa aqui, tá? E a fase 4 são os melhoramentos das produções. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, na fase 4, a gente vai fazer esse detalhamento. Além do melhoramento, a gente tem a finalização do relatório, tá? Então, essa é a fase da metodologia. A metodologia nada mais é do que os passos do que você tem que fazer para que o seu produto ele realmente saia do papel, saia do mundo das ideias, vá para o papel e depois vá para a concretização final, tá? Então, dúvidas é só entrar em contato comigo.